jogo da seleção brasileira no final de semana, você deve estar pensando, mas quem é o técnico da seleção? E aí começam a surgir notícias, porque já faz 6 meses que o Brasil não tem treinador, desde que acabou a Copa do Mundo. O Tite já tinha avisado antes que não ia ser o técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo, e mesmo assim a CBF segue aí, pensando, né? Ancelotti e Jorge Jesus estão nessa disputa, seriam os dois nomes mais comentados hoje, atualmente, né? E aí a gente tem algumas questões aqui. Quem que vai ter, quem tem um currículo melhor, né? Você pega o número de clubes, o Jorge Jesus passou por muito time pequeno aqui em Portugal, né? O Amora, União da Madeira, o Felgueiras, Vitória de Setúbal, o Estrela Amadora, o Vitória de Guimarães, o Moreirense, União Leiria, Belenense. Aí ele começa a crescer mais ali no Belenense, no Braga, que não é o BSAD, tá? O Belenense mesmo lá de Lisboa, o Braga, o Sporting, aí ele vai para o Al Hilal e aí ele tem o grande boom e os brasileiros passam a conhecer muito dele por conta da passagem dele pelo Flamengo, que de fato foi muito relevante, muito interessante. Depois vai para o Benfica, sai do Flamengo, vai para o Benfica, não vai bem, e agora saindo da equipe do Fenerbahçe da Turquia. Já o Ancelotti, uma carreira com menos clubes, o Reggiana, ele já aparece, vai bem no Parma, se destaca na Juventus, muito bem no Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid, carreira toda na Europa e em times grandes, né? Grandes equipes da Europa, tirando esses dois primeiros aqui, né? O Parma ainda naquela época era bem grande, mas o Parma grande, calma, torcedor do Parma, mas o Reggiana é uma equipe menor, o resto são grandes clubes, clubes que brigam. E aí a gente vai falar de títulos, né? Jorge Jesus tem 19 títulos. Destaque aqui para a Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana, 3 ligas portuguesas e também o Campeonato Brasileiro. Libertadores, Recopa e Brasileirão com a equipe do Flamengo. Também foi campeão carioca. O Carlo Ancelotti com 27 títulos, tendo 3 campeonatos mundiais, 4 Champions Leagues, né? 4 supertaças europeias, Série A, Premier League, La Liga, Bundesliga, Liga 1. O cara conquistou tudo que podia conquistar, né? Por onde passa, levanta a taça. E não é à toa que é o técnico favorito da CBF. Quando a gente olha currículo, não tem muito o que pensar, né, Faraó? Cara, não tenho o que pensar, né? Realmente só estamos na dúvida porque não temos a certeza de nada, né? Os caras querem o Ancelotti, aí o primeiro ano para esperar, todo mundo achou de boa, porque é isso, né? A gente teve 3 amistosos, um contra a Guiné, um contra Senegal, um contra Marrocos. Realmente não mudou muita coisa, né? Agora, o próximo ano, será que vale a pena esperar? E se o Ancelotti deita no Real Madrid, não vão renovar? Aí você espera 2 anos e ainda fica sem o cara no final. Eu acho que, tipo assim, é uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falarem. Vai que se o Ancelotti ganhar outra Champions, ganha um espanhol. Então, assim, tinha que assinar, mas é até estranho, né? Porque o normal é o Real Madrid, quando não conquista um título, manda embora o treinador. É normal isso. Conquistar a Copa do Rei não é o suficiente para o Real Madrid sustentar. Levou de 4-0 do Manchester City na semifinal da Champions. Foi humilhado, digamos assim. Não foi humilhado, foi atropelado pelo City. Mesmo assim, foi mantido. Se ele ganhar alguma coisa, mas assim, tinha que conversar e falar assim: ó, tudo bem, eu saio ao fim desta temporada, porque já tá planejando essa temporada com o Real Madrid. Eu saio ao fim dela, tá aqui, pré-contrato assinado, eu vou treinar a seleção brasileira, tão logo que a temporada 2023-2024 se encerre. Mas aí são 8 jogos até lá. Tudo bem, que é eliminatória, não são jogos tão complicados, mas o Ramon Menezes também é duro de engolir, né? Cara, eu acho que assim, se ele fechasse um pré-contrato, como você falou, seria o melhor dos mundos, mas apesar de serem 8 jogos, que não vale muita coisa, já é para ele rodar o elenco, né? Ele já roda as pessoas do Brasil, os jogadores do Brasil, já vai rodar a galera da Europa que ele tá de olho. Não vale nada, mas vale, né? Querendo ou não, no planejamento é de É. 4 anos, não à toa, assim, né? Não é à toa. É A, a, a complicado, gente tem cara. uma tela também. A gente, Pode só uma coisa trazer. que eu deixei passar aqui, a gente tem uma tela também com os números, né, como treinador, são números até semelhantes de partidas, 1.284 para o Jesus, 1.218, 717 contra 725, o Ancelotti vencendo mais,
Mais empates para o Jorge Jesus, 289 contra 266, e derrotas mais para o Jorge Jesus, que treinou mais vezes também, mas 287 contra 227. Números parecidos, mas o Ancelotti tem 59,52% de vitórias na carreira. Treinou times maiores também, a gente tem que levar isso na consideração, e o Jorge Jesus com 55,84% de vitórias, 21,81% de empates, 22% de derrotas, 59, 21, 18 para equipes comandadas pelo Carlo Ancelotti. É mais vencedora. Eu acho que, bom, a sua escolha seria o Carlo Ancelotti, né? Com certeza. Acho que entre os dois, se fossem em situações de igualdade, com certeza. Esse próximo ano de esperar, eu tô. Eu não sei, cara. Quando rolou o primeiro ano, eu tava 100% a favor. Falava, bom, vamos esperar e tal. Até porque eu tava achando, como você falou, que ele não ia ficar, mas mesmo com o contrato, não ia ficar. Ele tinha uma Copa do Rei que ganhou também ali meio no sufoco, querendo ou não. Não foi um chocolate na final, nada disso. Foi um jogo bem disputado contra uma equipe que é muito inferior tecnicamente, que o Real Madrid, enfim, é o maior, né, da Espanha, e Claro. tecnicamente diferente com o Barcelona, mas chegou muito mais longe na Liga dos Campeões. Então, assim, era esperado até uma vitória tranquila, não foi o que aconteceu. Será que não foi um pouco daquele, estão querendo ele, sabe? O Florentino Pérez ia terminar com a namorada Ancelotti, mas aí o Brasil queria, ele falou, não, estão querendo minha namorada, não vou deixar levar, não. Não sei, cara, o Florentino Pérez, ele é meio, tem um ego meio grande às vezes, né? Às vezes estamos especulando aqui, né? Já estamos falando aqui com groselha, na verdade, mas sei Ó, lá, cara. Eu esperava ele sair mesmo, realmente eu esperava ele sair, mas enfim. tem os comentários aqui, o Até, Brazuca falando que campanha de técnico é igual o jogador, o momento é esperar uma semana antes da Copa do Mundo. Pode ser também, né? Pega verdade. mais um momento, mas é que o trabalho a gente tende a entender que é melhor. O Camilo tá falando que o Jorge Jesus na seleção seria uma boa, ele é ofensivo, mudaria o jeito de jogar. A Maria Lourdes está falando que prefere o Ancelotti, prefere o italiano. O Ricardo Du está falando que Jorge Jesus é treinador para a seleção da Bolívia, da Venezuela. O Ancelotti é mais do tamanho do Brasil. A torcida independente aqui está falando, mandando mensagem aqui do Jovem do Fla. O Wilson está falando que a seleção brasileira está igual o cara flertando a mina, rezando para que o outro termine o relacionamento. É mais ou menos essa. Tô sonhando com aquela lá. E o pior é que assim, né? Se fala não, eu vou ficar aqui no Real Madrid. Mas você tem certeza? Você não quer ficar aqui É, comigo mesmo? Pô, tô aqui de boa, né? Vem cá. Então fica nessa história. É complicado. É uma situação bastante interessante essa da seleção brasileira. A gente vai voltar a falar de treinador. Uma passada rápida aqui na nossa parcial da nossa enquete. Qual o jogo que você está interessado em ver no final de semana? Brasil e Guiné, 17% apenas. 22% para a Holanda e Itália, disputa de terceiro e quarto da Liga das Nações. Croácia e Espanha, 25%. E nenhum quer o Brasileirão de volta, dominando aqui com 36% de votos. cara, faz sentido. Não tenho o que falar da enquete aí, eu tô com a enquete, inclusive. Concordo até nessa lista aí, nessa ordem dessa lista aí. Tá difícil. Rafael Santos falando que Jorge Jesus é a melhor opção. A verdade é que a gente só tá esperando tanto tempo o Ancelotti porque é o único nome que não houve nenhum. Ninguém reclamou, né? Ninguém reclamaria. É, Eu sinto que o é, Edinaldo tá ali também, sabe? Ele é isso, ele sabe que é o único que ninguém ia reclamar. Se fosse o Diniz, ia ter gente chiando. Se fosse o Jorge Jesus, ia ter gente chiando. Se fosse, cara, Abel Braga, qualquer um, cara, pode falar qualquer nome aí, Dorival Júnior. Não tem como. O único que ninguém chiaria, os únicos, né? Guardiola, que no começo foi ventilado, mas não quer sair nem ferrando do City. E o Ancelotti, que é o mais, parece mais próximo, né? Mas é isso, cara. Acho que não tem o que falar, cada um tem a sua opinião. ó, E a gente só vai saber isso aí mais pro final da. mais pro final do ano que vem, aparentemente. Né? Só um detalhe aqui que o Mauro César colocou lá no blog dele, né? Faço o convite para acompanhar lá no blog do Mauro César no All Sports, falando que a CBF não está muito empolgada assim com o Jorge Jesus por algumas questões aqui, sabe? O pessoal está tentando colocar, mas o temperamento, a forma como ele deixou o Flamengo lá em 2020, né? Pouco depois de ter renovado o contrato, tá pegando um pouquinho e por isso ele ficaria mais para trás. Acho que faz sentido. Acho que faz sentido, tem esses pontos mesmo.
Faz sentido esperar o Ancelotti, mas assim, eu não sou técnico da CBF, ele que vai ter que se virar. Se ele decidir esperar, vão chiar. É aquilo, né? Ninguém tava chiando o Ancelotti até ter que esperar 2 anos.